Malaquias, capítulo 3, versos 13. Livro de Malaquias, capítulo 3, versos 13. Amém, Jesus? A palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? E vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou. Temos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputávamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te buscamos agora, Pai querido, e te pedimos em nome de Jesus, que através da palavra dessa noite nós possamos aprender de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Eu te peço agora e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Irmãos, pode sentar, irmãos. Esse versículo que nós vemos aqui fala sobre a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Fala sobre as pessoas que estão no caminho do Senhor e as pessoas que não estão. Quando o Malaquias está falando nesse versículo do capítulo 3, ele está falando sobre o dízimo, sobre a oferta do povo roubar a Deus, do povo não ofertar, não dizimar. Na realidade, o livro de Malaquias traz algo que já estava sendo esquecido naquela época. Naqueles tempos, já estava sendo esquecido o dízimo e as ofertas. O povo estava deixando de lado essa prática, esse costume. Então, Malaquias alerta o povo para isso, alertando de que o povo estava esquecendo de dizimar, de ofertar, e então estava roubando a Deus. E as pessoas, claro, como sempre, acusam, as pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento, acusam. E aqui diz, eu peguei no versículo 13 em diante, as palavras daqueles que diziam que é inútil servir a Deus, porque as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão na impiedade, isso é, no pecado, no uso das coisas de Deus, também prosperam e alcançam várias coisas. Realmente alcançam, realmente prosperam, realmente alcançam muita coisa. Só que com uma diferença, sem segurança nenhuma e nada que venha a ter proveito. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, de que sem o Senhor, nada nós poderemos fazer. Tem muitas pessoas lá fora, sem Deus, que até prosperam, entre aspas, até conseguem um monte de coisa, entre aspas, mas sem Deus, acabam não chegando a lugar nenhum. Hoje de manhã nós falamos aqui a respeito de pessoas que têm condições, hoje financeira, mas do outro lado da sua situação de vida, é uma situação bem precária, bem triste, E as pessoas muitas vezes criticam por fato de, primeiramente, de não entender. Segundo, porque a forma de criticar é uma forma de se, vamos dizer assim, se desculpar por não estar servindo a Deus. Quando uma pessoa critica você, porque você veio à igreja, critica você, você está indo na igreja, por que não está acontecendo isso, por que você não está recebendo aquilo? Além dessa crítica, é uma forma de cumprir a incapacidade daquela pessoa. Quando a pessoa não é capaz, ela não tem coragem, ela critica o outro. Eu lembro há uns anos atrás, quando eu fiz um festival gospel em Colombo,
muitas pessoas me criticaram. Teve até pastores que me criticou de algumas igrejas, né? Ah, o pastor está fazendo isso, fazendo aquilo, onde já se viu o pastor fazendo o que está fazendo. Porque naquele tempo eu via a sociedade de Guaraituba e eu colocava 700 pessoas lá dentro todo sábado para louvar, glorificar a Deus a noite toda. E foi um motivo de crítica. Todo mundo diz, o que o pastor está fazendo, levando nossos jovens para sair da presença de Deus. Que nada, eu estava mandando os jovens de volta para as igrejas. Eu estava salvando vidas. Mas como não tinham capacidade de fazer, muitos me criticaram. Teve até um que me criticou e eu tive que dar uma resposta para ele na rádio falando dessa maneira. Se você não tem coragem de fazer, não critique quem tem, né? Então, quando houver uma crítica contra você, você está na igreja, e muitos fazem até desafio. Vamos ver se o teu Deus faz mesmo, aquela coisa toda. É porque a pessoa é incapaz de servir a Deus. Ela não tem coragem, é uma pessoa fraca, então ela critica. Por isso, ela, de uma forma, para cobrir os seus erros, para cobrir a sua fraqueza, então vem a crítica. Mas diz a palavra do Senhor aqui, e isso é uma coisa normal, desde os tempos de Jesus Cristo, antes de Cristo, já havia isso, essas críticas, né? Mas diz aqui a palavra de Deus, que aqueles que servem ao Senhor, olha o que diz o Senhor, eles serão para mim particular tesouro, e naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa ao seu filho que eu serve. Naquele dia que preparei, irmão, sempre nós temos um dia preparado por Deus para recebermos bênção. Infelizmente, muitos não têm a paciência suficiente de esperar o tempo certo de Deus. Muitos vêm hoje e já querem que Deus abençoe no dia de ontem, né? Muitos dizem assim, eu quero paciência, mas quero para ontem. E não é assim, nós temos que ter paciência no Senhor, para que no dia que Deus preparou a bênção venha. Vocês não entendem, irmão? A irmã aqui estava tomando remédio, quanto tempo, irmã? Anos que tomava remédio, mas teve um dia que Deus preparou, chega, não vai tomar mais, ela não está mais tomando remédio. Deus deu essa bênção, né? A Tânia que acabou de dizer que quando ela veio para cá, foi logo em seguida que ela veio de São Paulo, ela ficou muito doente na época. O que ela falou que era real, ela ficou pele e osso mesmo, né? A pessoa até que estava indo embora, né? Mas Deus tinha um dia preparado para mudar tudo, e mudou. Hoje como é que está a situação dela? Está bem, né? Deus levantou, Deus está mudando a sorte. Então tem um dia preparado para cada um de nós. Não pense, irmãos, que aquilo que você busca, aquilo que você espera, aquilo que você quer receber, não vai chegar o momento. Sempre vai chegar o momento e o tempo certo. Deus tem um dia certo. Deus tem uma hora certa para você receber. Ele tem aquele momento certinho para que Ele possa te abençoar. Os irmãos têm uma noção? Quantos milhões de pessoas no mundo inteiro, eu não estou falando só aqui de Colombo, Brasil, não, mas no mundo inteiro, que nesse exato momento estão pedindo bênção a Deus? Não tem como ter noção, né, irmão? É muita gente, e muita gente precisando de tudo, e muita gente precisando de coisas grandes, coisas pequenas, coisas absurdas, coisas impossíveis. É todo mundo pedindo a Deus. E Deus tem um tempo para todas as coisas. Como Deus tem tempo muitas vezes para responder imediatamente, porque muitas vezes a necessidade é grande, então tem que ser imediato. Mas tem coisas que muitas vezes você está pedindo a Deus, que Deus sabe que você pode esperar mais um dia, mais uma semana para receber, porque não vai te causar dano, né? Eu até aprendi há muito tempo atrás com um pastor, ele comentava, ria, né? De que Deus dizia assim para a gente, aguarda um minutinho que eu já te atendo, né? Porque é muita coisa, e tem coisa que muitas vezes não há tanta necessidade. Às vezes você está lá apavorado, eu quero, mas Deus sabe que não vai te acontecer nada, Deus sabe que não vai agravar em nada, então espera um minutinho que eu já te atendo. Só que um minutinho de Deus às vezes pode demorar um pouquinho. Por quê? Porque se 1000 anos para o homem é um dia para Deus, então você calcula quanto que é um minuto de Deus para cada um de nós. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Deus responde você, Deus abençoa você. Por quê, irmãos?
Porque a própria palavra de Deus diz do quê? De que Ele precisa fazer algo na minha vida e na tua vida. A diferença daqueles que estão lá fora. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No teu dia, no dia marcado, que Deus vai te dar a tua bênção, o dia que o Senhor vai mudar a tua sorte, que o Senhor vai fazer bênçãos acontecer na tua vida, vai haver diferença, e as pessoas vão ver. Aquele que serve a Deus é aquele que não serve. Aí eu quero ver aquele que criticou você. E eu fui criticado. Né? Aí que é o problema. Quando a pessoa critica, uma hora ela vai ter que... Poxa, vou ter que engolir. Tem, não tem? Eu lembro, irmão, lá em Santa Catarina eu fui perseguido demais. Quando eu abri igreja lá, muita gente me perseguiu. Teve pessoas lá até que chegaram a comentar, disse que o pastor Ricardo era feiticeiro, porque eu expulso o demônio, muita gente estava sendo curada, muita gente estava sendo liberta, né? Deus estava operando muito milagre lá. Chegaram a falar, esse pastor, cuidado com esse pastor acho que é feiticeiro. Eu estava risada. Digo, deixa que critique, não tem problema, quer criticar, critiquem. Mas vão ter que me engolir. Então me engoliram faz tempo. E hoje não tem como não. A Igreja Revelação hoje, dentro daquela região lá, é uma das igrejas mais conhecidas naquela região. E todo mundo naquela cidade de São Lugero, na cidade de Braço do Norte e outras cidades que sabem que precisam de ajuda. Eu estou falando aqui, muitas pessoas podem estar ouvindo na internet, então eu não tenho preocupação do que eu falo, né? Muitas pessoas de outras cidades lá que ouvem falar da Igreja Revelação vão lá. Por quê? Porque sabem que na Igreja Revelação Deus opera milagre. Deus opera milagre, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Então vão ter que me engolir, e tem que me engolir. A mesma coisa acontece contigo. Se alguém critica você, deixa de lado, porque uma hora ou outra vão ter que te engolir. Hoje estão te criticando, hoje estão te malhando, mas amanhã depois vão ter que baixar a cabeça e dizer: essa pessoa mudou, essa pessoa está abençoada, essa pessoa aconteceu algo que eu não sei entender. Isso é verdade. Crítica, pode deixar criticar. O importante é que um dia Deus, no teu dia marcado, Deus vai mostrar que Ele fez de você uma bênção. Amém, Jesus? Amém. E você é uma bênção. Porque se você não fosse uma bênção, pode ter certeza, irmão, Deus não teria chamado você. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu quero voltar numa palavra que nós trouxemos essa semana, que está no livro de Isaías, capítulo 41, versos 9, que diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Irmão, se você está hoje ouvindo da palavra de Deus, está recebendo um convite para servir ao Senhor, é porque o Senhor te chamou dos cantos mais diferentes dessa terra, dos cantos mais remotos da terra. Veja bem, Ele te chamou, te escolheu e não te rejeitou. Não é a tua falha, teu pecado, teu erro que fez Deus se afastar de você. Bem pelo contrário, Ele não te rejeita, Ele te chama para te abençoar. Então você pode olhar para você mesmo, parar na frente do espelho e dizer assim: obrigado, Jesus, porque eu fui escolhido. Amém, Jesus? Você foi escolhido por Deus. Para quê? Para ser abençoado. Capítulo 42 de Isaías, versos 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória pois não a darei ao trem, nem minha honra à imagem de escultura. Irmãos, Deus te chamou, Deus te separou, não te rejeitou para te abençoar. Agora, a glória dele Ele não dá para ninguém. Então, imagem de escultura, nem pensar, porque Ele não vai dar a glória dele para ninguém. Ele dá a glória dele para aparecer
você. Isso sim, o poder de Deus manifestar em você. No mesmo livro de Isaías, capítulo 45, versos 2, olha o que Deus diz depois de ter escolhido você. Depois que Ele escolheu você, que não te rejeitou: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ele vai adiante de você, vai endireitando os teus caminhos tortos, porque tem gente que tem uma vida torta, que Deus o livre, né? Mas Deus vai endireitando teus caminhos tortos, quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro e faz você passar por elas. Viu? O que o homem falou? Não vai aprovar tua ficha, porque ele não conhece a Deus. E Deus falou assim: eu vou quebrar as trancas de ferro, vou abrir as portas e vai se provar a ficha. Está vendo? O homem pode dizer não, mas depende de Deus. Certo, irmão do céu? Amém? Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo teu nome. Quando Deus te chama, Deus prepara você, Ele te escolhe, Ele separa você para ser dele. Deus tem bênçãos para você. Ele não te rejeita. Ele tem tesouros escondidos, irmão, riquezas encobertas para você. Vai abrindo as portas para que você possa passar as trancas de ferro e tudo mais. Não tem que faça alguma coisa impedir quando Deus quer fazer alguma coisa na tua vida. Não tem. Amém, Jesus?